Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e de segunda a sexta a gente está aqui no Spotify com uma análise de algum assunto do dia, da semana, de Pernambuco, do Brasil, do mundo. Hoje a gente vai falar sobre Pernambuco. É o seguinte, o estado de Pernambuco, a eleição para o estado em Pernambuco tem um componente que tem sido tratado como um componente muito importante, e realmente é, que é o PT. O PT é importante na eleição de 2026, como foi importante nos últimos anos. O PT é importante na eleição de 2026, principalmente porque o seu líder maior, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está ocupando o cargo mais alto do Palácio do Planalto, o cargo mais alto no Poder Executivo do Brasil. É o presidente da República. Então, é claro que o Lula é importante. Mas será que Lula é tão importante assim? Tem uma entrevista que aconteceu nessa semana com o deputado estadual João Paulo, em que ele diz o quanto é importante para o PT ter vários palanques para Lula no estado, em Pernambuco. Ele é a favor, inclusive, não é nem de um palanque duplo, é um palanque triplo, que é o palanque que teria, o Lula teria apoio no palanque de Raquel Lira, no palanque de João Campos e até no palanque do PSOL, com o Ivan Moraes, que é candidato a governador pelo PSOL. Então, ele quer até um palanque triplo. Mas ele mesmo admite que Lula não é definitivo, o apoio de Lula não é definitivo para ganhar uma eleição em Pernambuco. Lula nunca perdeu uma eleição em Pernambuco, certo? Nesses últimos anos, nessas últimas décadas, não, ele nunca perdeu uma eleição em Pernambuco. Mas os candidatos apoiados por ele perderam sim eleições em Pernambuco. Basta dizer que Humberto Costa já perdeu eleição para o governo sendo apoiado por Lula, isso na época que Lula estava muito bem como presidente e com uma popularidade muito alta. Humberto Costa já perdeu eleição sendo apoiado por Lula, Marília Reis já perdeu eleição sendo apoiada por Lula, Danilo Cabral, que era do PSB e teve o apoio de Lula em 2022, perdeu uma eleição também apoiado por Lula. João Paulo, o próprio João Paulo, que hoje é deputado estadual, já perdeu eleições também sendo apoiado por Lula. Então Lula não decide a eleição em Pernambuco. Ele é forte? É. Ele é uma grande influência? É. Mas ele não decide diretamente a eleição. E isso faz lembrar o seguinte, a gente tem hoje uma movimentação como se ter o apoio de Lula fosse a coisa mais importante e definidora da eleição de 2026. Não é difícil você encontrar gente dizendo, se João Campos tiver o apoio de Lula, João Campos está eleito governador. Se Raquel Lira tiver o apoio de Lula, Raquel Lira está reeleita governadora. Não é exatamente assim. Não funciona exatamente assim. É importante que se diga isso. Não funciona exatamente assim. Não é automático, não é direto. Não quer dizer que simplesmente o fato de Lula apoiar garanta essa eleição. O próprio João Paulo admite isso. E é interessante dizer também o seguinte, agora, quem é que decide onde o PT vai ficar? Lula. Lula é quem decide, no fim das contas, onde o PT vai ficar. Nas últimas décadas, o PT local sempre brigou com o PT nacional, quase sempre brigou com o PT nacional para definir quem é que vai apoiar ou em que palanque fica aqui em Pernambuco. Todas as vezes tem problema, todas as vezes tem disputa interna e todas as vezes essa disputa interna é completamente ignorada pela Executiva Nacional. Porque no fim das contas, quem decide tudo é Lula. No fim das contas, quem diz se o PT vai ficar com João Campos, com Raquel Lira, ou se vai lançar um candidato próprio, ou se vai apoiar algum outro terceiro, quarto candidato, é Lula. Lula é quem define. E já ficou bem claro este ano que Lula ele gostaria de ter um palanque múltiplo.
Ele quer ter, sim, um palanque duplo, até triplo, como disse o deputado João Paulo. Ele quer ter um palanque, ele não quer ficar contra ninguém na eleição de Pernambuco, porque ele sabe que pode ter uma votação muito alta em Pernambuco. Ele terá uma votação muito alta em Pernambuco. E quanto mais palanques ele estiver, quanto mais palanques ele tiver presente, melhor para ele, maior vai ser a votação dele. E o PT Nacional já definiu que a prioridade máxima é a reeleição de Lula. O PT Nacional já definiu que a segunda maior prioridade é a reeleição de Humberto Costa. Eu tenho uma informação, inclusive, de que Humberto Costa teve um almoço com Raquel Lira, com a governadora Raquel Lira, nos últimos, agora recentemente. No final do ano passado, ele teve esse almoço. Foi um almoço no qual eles conversaram bastante e de onde saiu a ideia de que Humberto Costa prefere ser candidato ao Senado na chapa de Raquel Lira. Mas tem algumas condições que ela precisa cumprir, algumas coisas que precisam ser feitas, alguns arranjos partidários que precisam ser feitos, e isso vai ser trabalhado nos próximos dias. Então, nas próximas semanas, na verdade, né? Então, tem que aguardar. Mas é isso, eu acho que o ponto principal é esse, é lembrar que o PT é importante, mas o PT não resolve eleição. Lula é muito importante, mas Lula não resolve a eleição, simplesmente porque é Lula. Isso é importante que todo mundo entenda, para não ficar também essa ideia de que a presença de Lula vai ser definidora. Então, se Lula disser que apoia um candidato A ou candidato B, esse candidato está eleito já desde agora. Isso nunca aconteceu, isso não aconteceu lá atrás, quando o Lula tinha 80% de aprovação. Imagina agora que ele tem 40% em algumas pesquisas. JC para ouvir a análise. A gente volta amanhã. Grande abraço para você. Tchau, tchau.